vocês confirmem que o áudio está ok. Então nós já iniciaremos a transmissão. Acredito que já está tudo ok, só aguardando aqui uma confirmação de vocês para que possamos começar os comentários a respeito do ataque. Ok, o pessoal está confirmando, muito bem. Pessoal, o acontecimento da data de ontem, o ataque dos Estados Unidos ao aeroporto, que acabou causando a morte do número 2 no poder do Irã, o general Qassem Soleimani, ele não se limita apenas a esse fato. Nós teremos com certeza repercussões, até porque isto não vem de agora. Vamos recapitular, antes de nós trazermos a cronologia mais recente dos fatos, vamos recapitular fatos um pouco mais antigos. Vamos retornar à questão da guerra Irã-Iraque. Por quê? Por que falarmos disso? Porque o Irã e o Iraque já tiveram conflitos no passado, na época em que o Iraque era administrado por Saddam Hussein. Vocês sabem que Saddam Hussein acabou apeado do poder e rapidamente apeado do poder por uma intervenção dos Estados Unidos na época da administração de George Bush filho, né? Obrigado, Luciano. George Bush filho, porque George Bush pai já havia tentado derrubar o regime de Saddam Hussein, não tinha conseguido. Mas, apesar da derrubada de Saddam Hussein ter sido relativamente rápida, a derrubada do regime como um todo não foi. Tanto é que o Iraque continuou deflagrado até o momento. Até o momento, os Estados Unidos não conseguiu impor o seu domínio naquele país, embora que durante um período tenha tido governantes favoráveis aos Estados Unidos lá no Iraque. Agora já tem um governo que é mais próximo do Irã, muito mais próximo do Irã. Isso foi definido nas últimas eleições dentro do Iraque. Os Estados Unidos ainda continua posicionado ali no Iraque. Ele tem os aliados ao norte, que são os curdos. Os curdos têm relativa independência dentro do território iraquiano ao norte. Vocês que estão inscritos no canal aqui há mais tempo acompanharam todo o desenrolar desde a Primavera Árabe. Nós viemos trazendo todos os fatos aqui para vocês, pelo menos os mais importantes, claro. Desde a Primavera Árabe, o que aconteceu com a queda também na Líbia do Muammar Gaddafi, tudo o que aconteceu no Egito e na Síria. Na Síria nós focamos mais, porque ali realmente nós vimos um conflito de todas as grandes nações bélicas do mundo, resumidas no que eles diziam ser uma guerra civil, mas ao final das contas não era apenas isso. Era isso, só que aqueles civis que estavam ali por muito tempo também atuaram como proxies de nações estrangeiras, tanto de um lado do conflito quanto de outro, se é que nós podemos dizer que haviam apenas dois lados. E por um bom período também essas grandes nações, como podemos citar os Estados Unidos, atuaram diretamente ali. Pois bem, então quando Saddam Hussein cai, a guarda iraniana o exército iraquiano acaba se transformando numa espécie de milícia. As forças vamos buscar ainda mais no passado, as forças de Saddam, desculpe, agora me foge o nome, Bin Laden, as forças de Bin Laden, da Al-Qaeda, aproveitam esses fatos para adentrar no Iraque e, em conjunto com algumas forças iraquianas, acabam formando o ISIS, que deu toda aquela confusão dentro da Síria. Vários países se uniram, Rússia, Estados Unidos estavam unidos nisso para a queda do ISIS. Alguns diziam que Obama não estava combatendo o ISIS coisa nenhuma, que ele só fazia de conta porque os alvos que ele atacava nunca atingiam diretamente o ISIS, e por isso que diz-se que quando Trump chega ao poder, rapidamente o ISIS cai,
não porque Trump talvez tenha interferido tão diretamente, mas porque o caminho então ficou aberto para que Putin pudesse limpar o território sírio do ISIS. Não limpou totalmente, ainda existem muitas forças por lá, embora agora mais escondidas, né? E, enfim, o conflito ali foi se desencadeando com a presença do Irã, que era aliado do governo russo, era e é ainda, né? No combate ao ISIS, auxiliando o governante da Síria, Bashar al-Assad, que depois de todo esse conflito ainda permanece de pé, ainda permanece no poder lá. Inclusive, o ISIS se declarou, ele tinha um líder que se declarava o califa, né, que estava reconstruindo então o califado islâmico, mas o governo iraniano dizia que não, que isso aí era uma fraude, que não era. Inclusive acusavam forças não islâmicas de estarem por trás do ISIS. E, bom, vocês sabem de toda essa história aí, isso foi falado por muitas vezes, aí não só por esse canal, mas nós abordamos aí muitas vezes esse tema. E ao final das contas, então, o Irã acabou fazendo, no passado, um acordo com o governo dos Estados Unidos para a desnuclearização, aliás, para que não fosse desenvolvido um programa nuclear no país, né, porque os Estados Unidos temiam, então, a nuclearização com a fabricação de uma bomba no Irã, e Obama faz um acordo com com o Irã, apoiado por França, Alemanha e outros países ocidentais. E esse acordo, já desde o princípio, foi criticado por Donald Trump. Vocês estão vendo aí como as coisas foram se desenrolando. Eu estou, evidentemente, resumindo, são muitos fatos, eu estou tentando resumir. E então, com esse acordo, o Irã alegava, então, estar se abstendo de desenvolver energia nuclear, porque eles diziam que eles não queriam desenvolver armamento nuclear, apenas energia. Então ele se abstinha disso, ele desenvolvia apenas, enriquecia ou empobrecia o urânio, o urânio, até um certo ponto, que não era tão perigoso. Mas Donald Trump criticava esse acordo. Ele dizia: olha, vocês estão apenas alimentando o regime do Irã com bilhões de dólares americanos, com apoio, né, dos Estados Unidos, financiando direta ou indiretamente o regime iraniano, e ele criticava já antes de chegar ao poder, então, essa posição de Obama. E eu já fiz vídeos aqui, quem está inscrito há mais tempo no canal deve lembrar também, inclusive eu peço que vocês se inscrevam, porque nós estamos aqui relatando aos inscritos uma grande história que está se desenrolando na frente dos olhos de toda a humanidade e da qual cada um de nós faz parte, nós somos atingidos diretamente. Por exemplo, agora, esse ataque que vitimou o general iraniano, Qassem Soleimani, vai repercutir no seu bolso, ele vai causar um aumento imediato no petróleo, no custo do petróleo e, por consequência, nas bombas do posto de combustível. Nós falaremos mais sobre isso adiante. Mas então, voltando, Trump criticava esse acordo, e eu já falei em vídeos anteriores, como ia dizendo, que os Estados Unidos, que Obama, ele tinha um confronto muito maior com a Rússia do que com o Irã. Tanto é que com o Irã ele vai lá e faz um acordo. Os democratas, então, eles têm mais proximidade com essa vertente de poder, pelo menos os democratas mais ligados ao grupo de Hillary Clinton, Obama. Então eles vão e fazem esse acordo e achavam que estava indo tudo muito bem. Já Trump, ele tem mais proximidade com Putin, e isso eu tenho falado muitas vezes, e as pessoas me criticam por conta disso, mas um último sinal, uma última evidência, eu já citei várias em vídeos aqui no canal, uma última evidência de que Donald Trump tem mais proximidade com a Rússia, é que eles acabaram de mandar um sinal que a inteligência americana detectou que haveria um ataque na virada do ano na Rússia. Agora eu não lembro em qual evento exatamente, acredito que fosse na virada do ano. Então eles identificaram esse planejamento de um ataque terrorista na Rússia, avisaram o presidente Putin, né? Trump teria inclusive ligado para Putin, isso foi avisado à inteligência russa e eles agiram, né, impediram o ataque. Então há uma tentativa aí de, digamos, de amizade entre
esses dois líderes, embora eles estejam sim disputando o poder no mundo, não há dúvidas, mas apenas a título de comparação, então Obama tinha um confronto mais direto com Putin, enquanto que agora Trump mostra que o conflito mais direto dele é com o Irã, enquanto que Obama tinha uma proximidade maior com o Irã. Pois bem, então depois de ter acontecido a eleição de Trump, o Irã tem aquele acordo cancelado, acordo que foi muito criticado por Trump já desde antes da eleição, o acordo nuclear foi cancelado e o regime começa a sofrer não só a falta do apoio desse acordo, como também sanções por parte de Donald Trump, por parte dos Estados Unidos. Que tipo de sanções? Por exemplo, países que negociarem com o Irã, que comprarem petróleo do Irã, não poderão comercializar com os Estados Unidos, terão problemas na utilização do sistema financeiro internacional, do qual os Estados Unidos têm um grande poder de ingerência em cima, né? Esse tipo de coisa. Embora que o Irã, né, o regime acabou ainda se mantendo, porque existem países como, por exemplo, a Rússia, que são aliados do Irã, a China, que continua comprando petróleo iraniano. Então, houve sim uma afetação na economia iraniana, mas não total, né? Não, porque existe então essa disputa, essa adversidade entre países euroasiáticos e a potência norte-americana. Nós vimos também aqui nesse canal, os inscritos lembram, que a Europa criticou, né, principalmente Merkel, Angela Merkel, que agora não é mais primeira-ministra da Inglaterra, do Reino Unido, e também Macron criticaram a quebra desse acordo. E tanto é que tentaram, por um período, manter as relações com o Irã, até porque para eles era vantajoso financeiramente, mas o Irã acabou se irritando porque as coisas não foram como ele imaginava, a Europa, né, não conseguiu manter tudo exatamente como ela gostaria, esses líderes europeus, e o Irã, então, acabou, em muitos momentos, criticando a própria Europa por conta disso. Agradeço aqui o Eduardo Vaz de Mello também, que contribuiu aqui com o canal. Bom, então tudo isso causou o começo de um novo conflito, que Trump diz, olha, sim, há o início de um novo conflito, mas eu estou evitando um mal maior. A ideia de Trump é que esse acordo de Obama favoreceria o regime iraniano a se fortalecer e que eles estavam, sim, por trás dos panos, desenvolvendo o armamento nuclear. Então, Trump diz, em outras palavras, ele diz o seguinte, olha, era melhor a gente ir para um atrito já, de momento, do que esperar para futuramente a potência iraniana, que já tem suas armas de uma guerra assimétrica, digamos assim. Militarmente, eles não têm o poderio todo para confrontar diretamente os Estados Unidos, mas eles têm, sim, a capacidade de causar estragos aos Estados Unidos, como, por exemplo, na questão do petróleo iraniano. Então, começa essa guerra assimétrica com o ataque agora mais recente, dia 27, à base KU em Kirkuk, uma base americana que acabou atingindo um civil, aliás, matando um civil e ferindo 4 ou 5 soldados americanos. Eu não lembro agora exatamente o número, eu acredito que foram 4 soldados americanos que saíram feridos no ataque direto do Irã a uma base americana. Na verdade, eu anoto aqui, não foi um ataque direto, desculpe, foi uma milícia que os Estados Unidos identificaram como sendo xiita e eles acusam essa milícia de estar subordinada ao general Qassem Soleimani. Muitas vezes as coisas são meio que evidentes, mas as partes responsáveis pelo ataque acabam não assumindo esse ataque diretamente. Acabam usando de proxies, negam às vezes os ataques, dizem, olha, eu não tenho nada a ver com isso, essa acusação que está sendo feita contra mim é falsa, mas afinal de contas os Estados Unidos responsabilizaram
o Irã, e especificamente o general Qassem, pelo ataque à base americana em Kirkuk. Na sequência, dia 29, os Estados Unidos atacaram as bases dessas mesmas milícias, ou de milícias ligadas a esses ataques, pelo menos era aquilo que os Estados Unidos responsabilizavam, atacam as bases dessa mesma milícia, matando, anotei aqui, 27 soldados, se eu não me engano. Desculpa, acabei não anotando o número, mas foi um número bastante grande aí de milicianos ou soldados, como preferirem. Os Estados Unidos, quando fazem isso, acusam essas milícias atacadas também de serem ligadas ao general Qassem Soleimani, que foi esse que foi vitimado agora no ataque dos Estados Unidos. Dia 31, já logo em seguida, 2 dias depois, civis revoltados com o ataque dos Estados Unidos a essas bases e membros de milícias invadem o perímetro da embaixada dos Estados Unidos. Talvez vocês tenham visto um helicóptero norte-americano sobrevoando a embaixada americana no Iraque e soltando fogos que não eram mísseis, nada, mas em demonstração de força, dizendo, olha, não avancem, porque senão nós vamos atacar. Mas, afinal de contas, não houve um avanço para dentro da embaixada, mas o perímetro da embaixada ficou cercado. E após, então, esse avanço sobre a embaixada, no perímetro da embaixada, vem o ataque de ontem, no dia 2, onde os Estados Unidos responderam matando Qassem Soleimani, a quem eles vinham responsabilizando até então. Nós temos que lembrar também que antes disso, 2 petroleiros norte-americanos, aliás, que não eram norte-americanos, mas que envolviam interesses norte-americanos, foram atacados, no Golfo Pérsico e foi responsabilizado o Irã. Isso foi lá por junho do ano passado, em 2019, agora nós já estamos em janeiro de 2020. E em setembro, logo depois também, 3 meses depois, houve um ataque advindo do Iêmen às maquinarias de produção de petróleo e gás dentro da Arábia Saudita. O ataque foi perpetrado por drones. Houve uma responsabilização indireta do Irã, eles acusaram, o Irã novamente nega, dizendo que os Houthis, que estão aí no norte do Iêmen, que teriam então sido responsabilizados diretamente pelo ataque, tinham sido utilizados, ou incentivados por procuração pelo Irã. Então, tem mais esse fator que nós temos que considerar, que o Irã, que, vamos dizer assim, é considerado um líder de forças xiitas islâmicas, isso é muito importante aqui para os ocidentais que não têm muito conhecimento a respeito de como se divide essa questão religiosa no Oriente Médio. Os xiitas, uma boa parte, claro que a gente fala sempre assim, não pode falar de maneira genérica sobre nada, nem sobre ninguém. A gente fala sobre grupos em específicos, mas uma parte dos xiitas se vê representada pela liderança iraniana e uma grande parte dos sunitas se vê representados pela liderança da Arábia Saudita. A Arábia Saudita e o Irã vivem em confronto, eles vivem se ameaçando. E por isso nós temos que lembrar também que, como os Estados Unidos acreditou que seria fácil derrubar o regime de Saddam Hussein, ele pode talvez estar acreditando que será fácil derrubar o regime do Irã. Acontece que derrubar Saddam Hussein foi relativamente fácil, vocês acompanharam na época, vocês viram. Como foi relativamente fácil para os Estados Unidos abater Qassem Soleimani. Só que você derrubar um membro de um regime completo é uma coisa, mesmo que ele seja um membro importantíssimo, como era Qassem Soleimani, que eu já falei, o número 2 dentro do Irã. Ele não era um qualquer ali dentro, ele era, mesmo sendo o número 2, ele era o número 1 no quesito
militar, era ele quem tomava as decisões mais importantes e muitas vezes até acima do próprio presidente do Irã e do conselho, que afinal de contas está por trás deles, porque ele tinha uma vasta experiência nisso. Né? Então, quando você derruba um membro do governo, não quer dizer que você conseguirá facilmente derrubar o regime todo, porque como eles têm esse poder, né, de alterar a balança de preços do petróleo, isso afetaria o mundo inteiro, inclusive o seu bolso, como eu já falei anteriormente, já vai afetar diretamente, eu acredito, porque a bolsa, pelo que eu vi, já reagiu com um aumento de 4 a 5%, aumento imediato no preço do barril de petróleo, não por causa só desse ataque, mas prevendo o que pode vir após o ataque. As pessoas costumam dormir em berço esplêndido, aqui no Brasil especialmente, não em todo o Ocidente, mas o Brasil ele não tem tanta consciência, porque a gente não teve uma educação nesse sentido, até porque a gente se imagina distante desses conflitos, né? Mas a gente acaba não tendo uma educação escolar tão focada nessas questões, mas sim, nós estamos todos hoje vivendo em uma aldeia global e aquilo que acontece lá atinge diretamente aqui, por mais que se pretenda preservar a soberania, as nacionalidades. Infelizmente, hoje, o que acontece lá do outro lado do mundo atinge aqui, sim. E já prevendo que isso pode escalar para algo muito maior, porque o Irã prometeu já vingança, e com certeza, meus amigos, eles vão fazer. Sinceramente, eu não acredito que isso é uma opinião, evidentemente, eu não acredito que isso ficará como está, porque o Irã ele não tem se intimidado. Como eu falei, ele é uma espécie de líder natural dos xiitas, vocês veem que eles têm apoio no Bahrein, se eu não me engano é a 6ª frota dos Estados Unidos que está sediada no Bahrein. Se esse conflito se alastrar para a região, isso pode atingir a força norte-americana ali, a 6ª frota no Bahrein, e talvez até desestabilizar a permanência da 6ª frota ali, o que dá boa parte do poderio militar americano na região. Então, talvez num conflito direto seja uma coisa e num conflito indireto seja outra. Vamos aqui só rapidamente ver o que comentou o Beto Martins, que dá um apoio ao canal. Ele pergunta: quais as consequências que a morte de Qassem Soleimani pode trazer no geral? A consequência mais grave, eu vou ser bem sincero aqui com vocês, eu sei que a maioria não acredita, justamente por não conhecer, né, o grau de periculosidade que esse tipo de ato contém. Ele pode, na pior das hipóteses, nos levar à Terceira Guerra Mundial. Na melhor das hipóteses, isso resultar em algum tipo de retaliação regional, algum tipo de ataque que se resuma a isso, mas algo virá. E, obviamente, isso pode, sim, num momento mais imediato, influenciar na precificação do petróleo. Deixa eu ver aqui o que mais eu anotei para não esquecer. Sim. No último ataque que aconteceu contra aqueles 2 petroleiros no Golfo Pérsico, Donald Trump ordenou um ataque ao Irã. Ele ordena aquele ataque e todas as forças do Irã, então, estavam aguardando que ele acontecesse. Até o último minuto, houve a expectativa de que realmente Donald Trump iria fazer esse ataque. Mas novamente digo, aqueles que estão inscritos há mais tempo aqui no canal, sabem que Trump geralmente blefa. Geralmente ele ameaça de atacar e acaba no último momento, ele recua, porque o perfil dele não é de guerra. Ele entra no poder prometendo não levar mais os Estados Unidos a nenhum tipo de conflito. Tanto é que ele tentou de todas as maneiras fazer um acordo com a Coreia do Norte, evitou de todas as maneiras um ataque direto na Síria, tem retirado as tropas americanas da Síria paulatinamente. Vocês viram em vídeos recentes que ele
retira as tropas numa faixa do norte da área na Síria que é ocupada pelos curdos aliados dos Estados Unidos, inclusive a Turquia, que é aliada dos Estados Unidos, membro da OTAN, tinha por plano, e por isso os Estados Unidos recuam ali, criar um colchão de isolamento entre os curdos que estão na Turquia e os curdos que estão na Síria, porque a Turquia teme a formação de um Kurdistão, quer dizer, a formação de um novo território, que era o plano do Pentágono da época de George Bush. Então, tudo isso vem se desenrolando, as coisas não são isoladas, se desenrolando ao ponto de que talvez os Estados Unidos acabem agora se enredando novamente ali dentro num conflito, coisa que Trump vinha evitando, que ele vinha muitas vezes ameaçando. Pompeu, inclusive, após os últimos ataques aí do dia 27, foi pessoalmente até o Iraque, ou pelo menos foi noticiado que ele foi até lá. Eles vinham ameaçando várias vezes o Irã: olha, recuem, não ataquem interesses americanos diretos ou indiretos, ou vocês terão uma resposta forte. Mas como Donald Trump vem muitas vezes ameaçando e não cumprindo a ameaça, recuando nos últimos segundos, nos últimos minutos, isso para alguns pode representar que foi encorajando os adversários. E então Trump talvez tenha dado essa resposta mais forte agora, atacando o general Qassem Soleimani, para mostrar que ao final das contas ele não quer guerra, mas se precisar ele faz, né? Tanto é que ele fez um ataque que não foi um ataque qualquer. Vocês têm que imaginar que Qassem Soleimani hoje era considerado para o governo norte-americano o general do país que é considerado uma das maiores ameaças aos interesses norte-americanos. E diferentemente do que foi o ataque ao Bin Laden, que o Bin Laden, né, tinha feito um ataque direto, assumido, pelo menos a gente sabe de todas as teorias da conspiração, mas vamos falar aqui da história oficial. Bin Laden tinha atacado as Torres Gêmeas, mas quando o Bin Laden foi então supostamente morto por Obama, a gente disse supostamente porque o corpo teria sido jogado ao mar, então a prova, né, foi liquidada ali, né, da existência ou não da captura de Obama, de Bin Laden na época. Mas enfim, como ele foi atacado depois, quando ele já estava fora de atividade, porque ele teve que se isolar para tentar fugir da inteligência norte-americana, da inteligência ocidental como um todo, que caçava ele pelo mundo inteiro, né? Quando ele foi atingido, ele já era uma figura emblemática, simbólica, mas de menor importância no xadrez do jogo militar geopolítico mundial, diferentemente de Qassem Soleimani, que era a cabeça em atividade no momento de uma potência que se opõe fortemente aos Estados Unidos e a alguns interesses de outros líderes ocidentais e países ocidentais. Então esse ataque ele é muito representativo e pode sim escalar para algo maior. Agora vamos, né, acompanhar esses fatos. Talvez enquanto eu estou falando aqui com vocês, deixa eu ver quanto tempo já tem de transmissão, meia hora, talvez durante essa meia hora fatos novos já se desenrolaram, mas eu até acredito que não, porque esse tipo de coisa exige uma espécie de planejamento, uma reorganização. Então eu acredito que dentro de menos de uma semana, talvez daqui a 2, 3 dias, nós veremos aí uma resposta. Não acredito que em menos do que esse período. Deixa eu ver aqui se eu anotei mais alguma coisa para que eu não esqueça. Bom, é basicamente isso. Eu já comentei a respeito de que o ataque, uma guerra... Inclusive eu tenho um vídeo chamado Estados Unidos e o A, né? Estados Unidos versus Irã. Seria uma moleza? É o título do vídeo. Eu recomendo que depois vocês, terminando de assistir a nossa live aqui, vão assistir lá, porque lá eu dou exemplos do que é que eu estou falando nesse vídeo. Eu não lembro exatamente tudo que eu falei no vídeo, porque já faz um tempinho, mas mais ou menos eu me recordo, dando alguns exemplos, por exemplo, da Guerra Civil Americana, que eles acreditavam que em 90 dias essa guerra estaria terminada. Eles até se fizeram um piquenique, para vocês terem ideia,
de que para assistir essa guerra, um confronto de uma das grandes batalhas que aconteceu lá, mas o que eles achavam que em 90 dias estaria terminado, tanto é que Abraham Lincoln, quando faz, desculpe, se eu não me engano, era Lincoln que faz a convocação para os soldados para a guerra, foi apenas para 90 dias, e ao final das contas foram anos que acabaram com, se não me engano, 500 mil mortos nessa guerra civil. Então, a mesma coisa vocês viram no Iraque, a mesma coisa vocês viram no Vietnã. Então, não é uma brincadeira. Uma guerra, ela pode começar de uma maneira simples. Vocês sabem que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ela vinha por conta de vários conflitos anteriores, as nações vinham se atritando, mas o estopim, por exemplo, foi a morte, me falha a memória agora novamente, me falta o nome de uma pessoa de razoável importância da época que foi morta e ali foi o estopim da guerra. Enfim, são detalhes que parecem que aquilo é o motivo principal, e não é, na verdade, é apenas a gota d'água que faz transbordar a xícara, né? Faz transbordar o copo e vazar a água e iniciar conflitos maiores. Vamos torcer para que isso não se desenrole, né? Nós estamos aí todos no mesmo mundo, né? E se isso se desenrolar, todos nós seremos diretamente ou indiretamente afetados. O ano de 2020, então, começa aí de maneira totalmente imprevisível, nem mesmo os chamados globalistas puderam prever que Donald Trump faria isso, porque isso foge totalmente da linha de ação dele, daquilo que ele vinha fazendo até então. Você não viu nenhum tipo de previsão nesse sentido naquelas costumeiras previsões que a elite globalista faz, embora ela tenha dado um grande destaque, por exemplo, numa das previsões que eles gostam de jogar para que a gente decifre na capa da The Economist, The World em 2020, onde eles deram um destaque com letras garrafais ao nome de Donald Trump, mas sem especificar nada, e isso não significa muita coisa, uma vez que esse ano é ano de eleição nos Estados Unidos e é evidentemente que Trump estará em destaque mais do que nunca. E é evidente também que aquele pedido de impeachment não vai prosperar, aquilo está servindo para vários motivos, mas o objetivo deles, claro que eles contam com talvez uma sorte, mas o objetivo dos que pedem o impeachment de Trump é ocultar outras coisas dos quais eles próprios estão sendo acusados e também fornecer munição, argumentos para a mídia, então poder bombardear a campanha de Trump. Mas o que nós estamos vendo aí é que ele será reeleito. O que eu tenho dito é que a gente não sabe se ele chega ao fim do segundo mandato. Muito bem, pessoal. Esse era o assunto que eu tinha que tratar no vídeo de hoje. O Raul Bolívar auxilia aqui o canal e recomenda que vocês assinem a comunidade fechada. Sem dúvida nenhuma, quem está na comunidade fechada consegue entender o cenário de uma maneira muito melhor, muito mais fácil, porque lá nós tratamos de bastidores, nós tratamos de fazer com que vocês entendam o que passa pela cabeça dos líderes, no que eles acreditam. Não importa, como eu tenho sempre dito lá na comunidade, não importa o que eu acredito, o que vocês acreditam, para que as coisas aconteçam, porque a nossa influência é muito pequena nos resultados, no curso dos resultados no mundo. Mas isso é óbvio, né? Aquilo que os líderes acreditam acaba se influenciando. Então, vou apenas dar um exemplo, já que o Raul citou aqui a comunidade fechada, porque, na minha visão, na minha opinião, o Irã não vai recuar diante do gigante, da potência militar norte-americana, mesmo que eles militarmente não teriam condições de atacar, de confrontar os Estados Unidos. Eles não vão recuar por conta da fé dos líderes do regime iraniano. Essa fé envolve toda uma questão, por exemplo, para quem conhece toda a profecia do Mahdi, que é uma profecia islâmica, envolve toda uma questão de fé. Então eles acreditam que
mesmo no momento estando em inferioridade militar, eles têm sim capacidade de enfrentar e ao final derrotar o adversário. E inclusive esse tipo de crença fez com que eles, atuando no auxílio das tropas de Bashar al-Assad dentro da Síria, de uma forma destemida devido à crença deles, eles acabaram então tomando sim posições de força ali dentro e ajudando a manter o líder Bashar al-Assad no poder. Então sem dúvida nenhuma, não querendo vender o acesso à comunidade, até porque ele está fechado, isso, nem sei nem quando que eu vou abrir novamente vagas lá, nem sei se conseguirei abrir novas vagas no futuro, espero que sim, mas porque realmente lá a gente consegue colocar mais detalhes aí para que vocês compreendam isso tudo. Pessoal, como de costume, eu acho que eu esgotei o tema, eu acho que eu deixei bem claro por que houve esse ataque, quem era Qassem Soleimani e o que isso pode trazer de resultados. Quem não assistiu o vídeo todo, quando a live termina, pode retornar ao começo aqui. Eu recomendo que vocês assistam, então, o vídeo Estados Unidos versus Irã, seria uma moleza, e um outro vídeo que fala da Arábia Saudita versus Irã. Eu não lembro exatamente o nome do vídeo, mas esses dois vídeos aí resumem bem o que pode acontecer na região. Agora, eu vou abrir para algumas perguntas, como de costume nas lives, mas hoje nós não ficaremos muito tempo, não. Eu estou de férias aqui, eu apenas vim fazer uma live para vocês porque esse acontecimento é muito importante e eu não posso deixar vocês aí sem essas informações, porque eu tenho um compromisso aí, gosto muito de trazer isso aqui para vocês, mas eu tenho um compromisso também de deixar vocês informados. Pessoal pedindo para desativar o chat e para... Olha, pessoal, eu até teria como, de repente, bloquear algumas pessoas, mas não hoje. Hoje eu estou sozinho aqui, então eu não consigo fazer isso. Porque realmente o chat aqui, pessoal, é para que a gente troque algumas informações, nós não estamos aí para bobagens, né? Vamos lá, quem tiver alguma pergunta, por favor, faça. O Carlos Zaniz aí comenta que nós estamos próximos aos 8 bilhões de pessoas na Terra. Sim, quem está na comunidade sabe o que isso significa. Vamos ver. Gedians pergunta por que o ataque a Qassem Soleimani foi feito. Isso nós falamos durante toda a live. Aqui algumas pessoas perguntam se o Brasil entrará nessa. Não acredito que ele fará isso. Laure Luft pergunta se eu sou gaúcho. Não, eu sou catarinense. Vamos ver. Ricardo comenta: obrigado por esse magnífico trabalho que o senhor nos presta. Obrigado a vocês por acompanhar. Márcio Eduardo Luz pergunta: pode ser mais um aviso ou uma retaliação? É muito mais do que um aviso, não é mais um aviso, foi um ato de uma retaliação, sim, mas uma retaliação muito forte. Porque até então haviam esses ataques aos proxies, né? Os Estados Unidos tinham uma base atacada, ele ia lá e atacava um proxy que ele acusava ser do Irã. Porque o Trump, como eu já disse, tentou evitar a todo custo aí um confronto direto com o Irã. E agora, num ato sem precedentes para o governo dele, um ato sem precedentes para a administração dele, ele faz um ataque direto, não a qualquer alvo, mas a principal cabeça militar iraniana, que por sua vez é apontada pelo próprio governo Trump como um dos países que é o maior adversário americano a ser confrontado. Então não foi um simples ataque, isso pode sim trazer consequências seríssimas que a maioria das pessoas no Brasil não faz nem ideia. Vamos ver aí se temos mais perguntas. Marco Caio perguntou: demorou muito para isso acontecer?
Olha, se Hillary Clinton tivesse ganhado a eleição, isso teria, não no Irã, mas teria acontecido de uma maneira diferente, talvez na Rússia, na minha opinião. A Hillary, ela demonstrou durante a Primavera Árabe que ela tinha porque ela era secretária de Obama na época, né? Que ela tinha um perfil muito mais belicista, extremamente mais belicista do que Trump. Então, eu penso que se ela tivesse sido eleita, um conflito de proporções muito maiores já teria acontecido há muito mais tempo. Euclides Montenegro pergunta: como se preparar para o que está por vir? Essa é a pergunta de $1 bilhão, não diremos nem de $1 milhão. Olha, pessoal, eu acho que eu sempre uso como exemplo vocês como o Brasil está despreparado para um conflito dessas proporções pelo que aconteceu na greve dos caminhoneiros. Vocês lembram, quando no governo passado tinha aquela série de protestos e um desses protestos foi a greve dos caminhoneiros, que, se eu não me engano, durou uma semana, um pouco mais do que uma semana. E vocês viram como isso afetou o abastecimento de combustível. As pessoas estavam brigando nos postos de combustível para pagar a gasolina a valor altíssimo. Não estou aqui discutindo se deveria pagar ou não, não é isso. Vocês viram como rapidamente desabasteceram os postos, como rapidamente começou a faltar alimento, como o Brasil em pouco tempo entrou em caos. Então vocês imaginem se o mundo conflagra em uma guerra, como o Brasil rapidamente seria afetado. Não seria um mês para começar a faltar as coisas. É claro que as forças de emergência aí seriam acionadas, mas até que ponto as grandes cidades, por exemplo, iriam conseguir controlar os conflitos, a luta que a gente imagina que poderia se suceder pelos víveres, né, pelos mantimentos mais básicos. Então, eu acho que aquilo que o ser humano precisa de mais básico é o alimento e a água. São as coisas principais aí que as pessoas devem se preocupar na conflagração, né, se isso acabar tomando proporções maiores. Eu não acredito, sinceramente, que comece algo muito grande já imediatamente. Mas as pessoas têm, sim, o Brasil ele é muito confiante. Não é o que acontece, por exemplo, na Suíça, que 100% das residências são protegidas por bunkers que podem refugiar pessoas num ataque nuclear. Vários países do mundo, Estados Unidos tem uma grande parte de sua população que poderia ser coberta por bunkers. O Brasil, se um ou outro milionário tiver, vai ser uma raridade. Talvez o governo tenha alguma coisa, claro que deve ter, a gente não sabe também. Nós contamos muito com a sorte, porque o Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil não se envolve diretamente nos conflitos, então a gente sempre vai contando com a sorte. Mas a sorte, às vezes, uma hora pode acabar. Márcio Eduardo Luz pergunta: uma guerra mais interessa a quem? Na nova ordem mundial? Ele cita aqui Europa, Estados Unidos, o resto do mundo, eurasianos, Irmandade Muçulmana e a quem não interessa. Olha, eu acho que a nós não interessa. A nós, cidadãos comuns de todos os países do mundo, na minha opinião, uma guerra não interessa porque nós não temos as condições, como eu estava dizendo, de imediatamente nos protegermos numa guerra. E quem é que são os soldados enviados à linha de frente? É o povo. Então a guerra não interessa aos povos. Também não seria interesse, assim, se você usasse da lógica, não seria interesse de ninguém, porque você entrar num conflito acaba em morte, destruição de patrimônio. Quem é que são os grandes detentores do patrimônio? São as elites. Mas se você compreender a mentalidade dessas pessoas, ou de parte dessas pessoas, porque a gente nunca pode falar de maneira genérica, de maneira geral, parte da elite, dessa elite tem uma crença que acredita que nós temos que entrar em um período de caos
para que eles instituam uma nova espécie de controle. Então, nós não podemos contar com a nossa lógica. Não, dentro da lógica as coisas não vão acontecer, porque a nossa lógica é uma coisa e a lógica de quem manda é totalmente diferente. Até porque eles, sim, estariam muito bem protegidos, né? Eles têm todo o aparato para isso. A Julieta Neves pergunta se é sensacionalismo. Eu digo, Julieta, que cada um se veja os fatos e se prepare ou não da forma que achar mais conveniente, né? Espero que sim, que seja um exagero aí da minha parte. Tomara que seja. Emerson Franco pergunta: a Rússia é apoiadora do Irã? Sim, eles são aliados. Hoje nós temos aí como aliados, nós vemos a Rússia, o Irã e a China são a trinca aí de maior poder, né, que se opõe aos interesses norte-americanos, por exemplo. Não como um todo, né, mas de Donald Trump no momento. João Salvador pergunta se além do canal eu trabalho em alguma outra imprensa. Não. Eu comecei esse canal aqui como um meio aí de colocar as minhas opiniões e isso foi se desenvolvendo aí naturalmente. Hoje nós estamos aí com um público razoavelmente grande. Inclusive, eu aproveito para pedir a inscrição de vocês, mas não só isso, para pedir que vocês divulguem esse vídeo, porque como ele trata de temas muito sensíveis, né? O algoritmo do YouTube automaticamente vai barrar ele e não vai distribuir esse vídeo. Para que as pessoas tomem conhecimento dos fatos, né, que nós relatamos aqui, que eu acho que foram bem detalhados, né, é preciso que vocês, como é que se diz, compartilhem o vídeo, porque senão a maioria das pessoas aí não vai ter conhecimento. E quanto mais pessoas tiverem ciência aqui no Brasil, melhor para nós, né? Vamos adiante e vamos ver se temos mais alguma pergunta. Jobson Fernandes, vamos ver. Jason, você acha que esse ataque pode, além do que disseste, ser uma forma de manter a economia em alta, uma vez que tudo indica que estamos em uma bolha maior do que a de 2008 e os juros não funcionaram? Não, Jobson, eu acho que foi uma resposta que Trump deu a contragosto dele. Eu acredito que a ideia dele não seja essa, não. Embora que isso pode, sim, acabar influenciando, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não é uma opinião, evidentemente. E é isso aí. Pessoal, vamos ver aqui mais uma ou duas perguntas eu vou responder, porque nós já estamos nos encaminhando aí para 47 minutos de transmissão. Pergunta: China e Rússia como vão reagir? Samuel Mendes pergunta. Eu acho que eles vão reagir num primeiro momento com críticas, especialmente a Rússia, mas ambos vão fazer isso. Ambos estão sob sanção norte-americana, embora a China esteja frequentemente negociando com os Estados Unidos. Eles são adversários, China e Estados Unidos, mas são adversários codependentes, porque uma boa parte do chão de fábrica norte-americano hoje está ainda na China. A China tem muitas bocas para alimentar, então ela precisa vender aquilo que ela fabrica. O principal cliente do mundo inteiro ainda é os Estados Unidos, né? Ou pelo menos de grande parte dos países, ele é o principal ainda da China, especialmente. Então, eles vão sim manifestar, talvez com algumas notas, criticando a Rússia com mais força, mas militarmente não acredito que eles vão proceder de nenhuma maneira. Talvez tentar reposicionar algumas peças, buscando algum tipo de vantagem geopolítica, faz parte do jogo. Todos os países usam de todos os momentos possíveis para se reposicionar. Penso que o Brasil deva ou deveria estar fazendo o mesmo, porque, como eu falei anteriormente, quando as coisas acontecem lá, nos afetam também. Então, vamos ver o que o Brasil, por exemplo, vai fazer agora
por conta do muito provável aumento do preço do petróleo. Se o Brasil vai mexer de alguma maneira no preço dos combustíveis para que não tenha esse aumento direto nas bombas. Nós vimos aí, tanto no episódio dos combustíveis quanto das carnes, que o governo não quer, como ele diz, tabelar os preços, mas se o aumento for muito considerável, isso trará um problema muito grande na economia, porque a economia brasileira tenta se recuperar, mas dentro de um aperto aí bastante grande, e qualquer alteração no preço dos combustíveis vai prejudicar aí a nossa tentativa de retomada, né? Vamos ver aí se temos mais alguma pergunta e então vamos encerrar. Nós já estamos com 50 minutos. Cronos pergunta se a revista Time previu isso. Eu penso que não, isso foi uma surpresa para todos. Eu acho que Trump agiu totalmente fora da linha de atuação que ele vinha demonstrando até agora, principalmente no ano de eleição. Isso foi uma jogada bastante audaciosa dele, porque isso pode sim levar a um conflito maior. Vamos ver o que está acontecendo, o que acontecerá. Lembrando que, por um lado, os adversários de Trump, os globalistas, né, que a gente chama, eles gostariam, na minha opinião, na minha visão, eles gostariam que o mundo fosse conflagrado em um conflito. Mas ao mesmo tempo que eles querem isso, eles automaticamente vão criticar o Trump por ter feito o ataque, que eles teriam feito há muito mais tempo, talvez não no Irã, mas em outro local, para conflagrar o conflito, mas usar isso como retórica contra ele agora na eleição, principalmente se isso escalar. Então, foi uma jogada arriscada de firmeza dele, né? Vamos ver. Turquia, uma pergunta bastante interessante aqui do Bruno Almeida. Turquia irá ficar de que lado? A Turquia, embora não seja, na minha opinião, a herdeira principal aí do restante de um conflito na região, porque mas ela faz parte de um trio aí que disputa a influência na região, que é a Turquia, Arábia Saudita e Irã. Cada qual tem o seu modo de agir, a sua cosmovisão, e a Turquia, nesse momento, penso eu, que ficaria calada, aguardando. Para ela seria muito vantajoso, não para a Turquia em si, mas para os projetos que eu vejo, que são os projetos de Erdogan, seria vantajoso que a Arábia Saudita e Irã confrontassem com ela se colocando de fora, para que ela pudesse ver dois regimes, não dois países, mas dois regimes que se opõem ao regime de Erdogan, perdendo força, se desgastando nesse conflito, né? Para que ela, então, talvez ao final, tentasse atrair o povo da região do Oriente Médio para a liderança, né, dela. Então, eu penso que ela tentaria, pelo menos a lógica mostra isso, né? E os fatos do momento, porque outras coisas podem acontecer que poderiam mudar isso, mas num primeiro momento eu penso que ela ficaria calada, né? Apenas talvez com algumas manifestações através dos órgãos de diplomacia, mas assim não agindo diretamente no conflito. Então agora eu iria encerrar, mas eu vou responder mais a uma última pergunta e então nós encerraremos. Essa live aí nós atingimos mais de 3.000 pessoas assistindo simultaneamente. Tiago Rocha, ele faz uma pergunta interessante aqui, se é começo de Gog e Magog. Eu sei que muitas pessoas que me assistem aqui não levam em consideração questões religiosas. As pessoas no Ocidente, especialmente, elas estão com a visão delas muito afetadas pelo laicismo, né? Mas eu sempre gosto de lembrar, eu quero reforçar que não importa o que você acredite, se você acredita ou não numa profecia, como por exemplo o Tiago citou aqui, da profecia de Gog e Magog, não importa se você acredita ou não. O que importa é se quem está no poder acredita ou não.
E nós víamos, principalmente no tempo do governo Bush, uma visão que tinha em mente essas profecias, não que Donald Trump não tenha, porque várias vezes vocês viram ele cercado de pastores e cristãos, então esses líderes, eles, mesmo que eles não acreditem pessoalmente nisso, eles levam em consideração essas profecias, porque essas profecias estão no inconsciente de uma grande massa de eleitores, uma grande massa de pessoas. Então, eles levam, sim, em consideração esse tipo de coisa. Então, essa pergunta do Tiago aqui é muito importante. Se começa Gog e Magog, isso está no imaginário dos três povos monoteístas, cada qual tem a sua visão, e dentro de cada divisão também tem várias subdivisões e interpretações de maneira muito diferente uma da outra, mas sim, ela está no imaginário de muita gente, de bilhões, podemos dizer assim, de pessoas do mundo. Inclusive até daquele que tem o pensamento laico, mas lá dentro dele, isso vem uma tradição dos antepassados, vinham colocando modos de ver o mundo que às vezes ele nem mesmo percebe, ele está dentro também dessa visão aí. Eu não poderia dizer nada nesse sentido, Tiago, se aquele acontecimento relatado na profecia das revelações de João, chamada Gog e Magog, iria se precipitar agora, porque não sou nenhum profeta, e mesmo os profetas, mesmo o principal deles, que era Jesus, disse, dentro da escatologia cristã, disse que ninguém saberia a hora. Então, qualquer um que disser algo nesse sentido estará mentindo dentro dos parâmetros da interpretação cristã, daqueles que acreditam nisso, evidentemente. Pessoal, eu vou encerrar a live aqui. Agradeço muito a companhia de vocês. Lembro que nós temos um canal no Telegram, que esse ano é o Telegram Casando o Verbo. Procure aqui na descrição do vídeo. Se inscrevam lá, porque nós teremos um enigma, uma série de enigmas para vocês decifrarem esse ano. Eu gosto de transmitir algumas mensagens em enigma, porque são coisas que eu não posso falar diretamente. Conhecimentos que a gente, infelizmente, tem de guardar para a gente, mas através desses enigmas aí eu acredito que eu poderei passar. Espero que vocês consigam decifrar, mas não serão lançados aqui no canal do YouTube do Casando o Verbo, mas lá no canal do Telegram do Casando o Verbo. Então, quem puder se inscrever lá, será muito bem-vindo. Nós também temos o Instagram e a página do Facebook, ambas Casando o Verbo. Beleza, pessoal? Agradeço a presença de vocês. Infelizmente, essa live que nós trouxemos não foi aí muito de um assunto muito animador, mas foi assim que começou esse ano. Apesar disso, eu desejo ainda que nós tenhamos um bom ano aí de 2020, que se ele pudesse ser melhor do que 2019, seria muito bom. Eu espero aí que vocês estejam preparados aí para algo que talvez aí possa se precipitar de uma maneira não muito agradável para ninguém. Beleza? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.